Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre expressionismo abstrato, aula de artes, ok? E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, ter o seu material próximo a você, fone de ouvido e vamos para a aula. Expressionismo abstrato. Quando a gente fala em expressionismo, a gente já tem aquela ideia de uma coisa que chama muita atenção, certo? E abstrato seria o quê? Aquela coisa confusa, que precisa de uma lógica para poder a gente ter um entendimento, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui, no que significa esse expressionismo abstrato, gente. O expressionismo abstrato, também chamado de Escola de Nova York, corresponde ao movimento de vanguarda artística que surgiu nos Estados Unidos e em Nova York na década de 40. Esse movimento uniu aspectos da vanguarda expressionista alemã e da corrente abstracionista, criando dessa maneira uma nova tendência de caráter simbólico e expressivo. Então ele veio, gente, para poder bater de frente com o que tinha de conceito de arte tradicional. E ela surgiu nessa década de 40 e foi na cidade de Nova York que essa tendência explodiu mundialmente. Então vocês têm aí um exemplo da obra de Jackson Pollock, no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. E uma arte abstrata é isso daí. É algo assim confuso, bem chamativo, Você vê que aí o pintor jogou vários tipos de cores aí na tela, de formas diferentes e, assim, para ele tem um significado. Para quem observa, vai conseguir encontrar vários outros tipos de significado, E assim é essa arte abstrata, gente. É algo para refletir, é algo para buscar uma resposta e ela se dá dessa forma. A gente tem outro exemplo, Tá bem misturada aí as cores. Então, se você observar ela, se você tentar entrar dentro dessa obra, para você vai encontrar algum tipo de figura, algum significado, alguma coisa. Alguns pintores desse tipo de segmento de arte, eles costumam colocar ao lado das suas obras a descrição delas, para você ter uma ideia da visão deles. Isso é um pouco assim desinteressante, porque o legal do abstracionismo é que você busque suas próprias conclusões para o que o pintor tentou descrever ali, ao invés de você já ter um relatório pronto do que seria aquela ideia dele. Então a gente está vendo aí um outro exemplo, cores fortes, intensas, linhas, várias linhas em diversas formas de ângulos e movimentos, formando uma figura, que não tem uma definição sólida, ou definitiva, certo? Aqui tem um outro exemplo também, E esse é o abstracionismo, Origem do expressionismo abstrato. O expressionismo abstrato tem origem no período denominado de pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, numa época conturbada de afirmação e valores. O expressionismo abstrato é a arte verdadeiramente estadunidense, ou seja, lá dos Estados Unidos mesmo. Surge para oferecer um novo enfoque artístico-cultural, sobretudo nos aspectos contra o sistema formal da pintura. Então, como a França estava lá no foco da arte, tudo que você podia se referir à arte, as pessoas já associavam a Europa, a França. Então, foi a resposta, do povo lá dos Estados Unidos para ir de frente bater com essa coisa, de que somente na França tinha obras de arte, e criaram esse movimento artístico, para introduzir na cidade de Nova York, esse tipo de cultura e nos Estados Unidos. Então, o expressionismo abstrato atingiu influência mundial e, nesse momento, Nova York passa a ser um dos mais importantes centros de arte do mundo, que até então era França e Paris.
Então, assim, principais características do expressionismo abstrato, né? Influência do existencialismo e da psicanálise, influência das vanguardas artísticas europeias, do surrealismo, cubismo e futurismo, rompimento de uma pintura tradicional, né? Porque ele não segue lá aqueles modelos, né? Aquelas coisas de formas, de sombreamento, essa coisa toda que tinha a pintura tradicional. Liberdade artística, né? Porque ele pode simplesmente na tela dele fazer o que ele quiser, né? De uma forma assim inimaginável, né? Liberdade artística, subjetivismo, improvisação e espontaneidade, né? Não tem aquela coisa de eu errei e vou apagar. Ali o que ele joga na tela vai ficar e aquilo vai ser o expressionismo dele, do artista, né? Subconsciente e pintura automática, uso de formas geométricas, linhas e cores. E aqui eu deixo a atividade para vocês, né? Que é pesquisar e escrever no seu caderno 10 artistas do expressionismo atual e suas obras mais marcantes, né? E uma pequena atividade que você vai usar tintas da sua escolha, né? Um material de pintura e tentar fazer sua arte, né, abstrata. Decorar algum lugar da casa, né? E manda a foto para mim. Eu quero ver a obra de vocês abstrata, certo? E expressionista. Lembrando, gente, que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospasso.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais e acessem a agenda eletrônica de vocês. Deixo a todos um grande abraço, valeu!